Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Combatendo as Heresias. Vou entrar num assunto aqui que eu tenho certeza que quase ninguém entra. Até tem pessoas que já sabem a verdade, sim, mas ainda tem algumas coisas a entender. Sobre guardar a lei de Moisés, como está escrito aqui, até na epígrafe da Bíblia, vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo de número 15. E vocês tirem suas conclusões, porque eu também não sou dono da verdade, pois a verdade é o nosso Messias, o Filho de Deus. E vamos lá, vocês tiram suas conclusões. Vamos lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes segundo diz a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dos outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, olha aqui, gente, vamos entrar no assunto aqui, ó, acompanhados pela igreja. Hoje dizem que a igreja é aquele templo de pedra que você frequenta para ouvir um pastor falando assim que ele vem como representante de Deus, mas o verdadeiro representante do nosso Deus foi o Messias, que já morreu há 5.000 anos atrás. E vamos lá, tirem suas conclusões aí. Igreja anda? É claro, né? A igreja somos nós. E por que eles dizem que é naquele objeto de pedra? Aquilo ali para mim é um monumento, vamos dizer. E eu não tenho aquilo ali como igreja, porque a Bíblia diz que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis vós que os vossos corpos são templo do Espírito Santo? Então é verdade, né? Nós somos a igreja de Cristo. Vamos continuar a leitura. Passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, das seitas dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidar-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha, os fariseus aqui obrigando o povo, dizendo que para o povo ser salvo, aqui é a minha opinião agora, como, não só a minha opinião, mas como está escrito na escritura, claro, que eu me baseio nela. E diz aqui que os fariseus estavam querendo obrigar, dizer que para ser salvo dessa vida para outra, precisa seguir a lei de Moisés. E vamos ver aqui o contexto aqui, vocês vão ver que não é, pessoal, olha só. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, porque Paulo não concordava, levantou-se Pedro e disse: homens irmãos, bem sabeis já que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo assim também como a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, entre judeus e nós, hoje, gentios, vamos dizer, como está escrito aqui. Deus não faz diferença do nosso povo, Ele não faz acepção de pessoas. E o Deus do Velho Testamento que o povo de hoje apresenta, Ele sim faz acepção. Quem não cumpre a lei não é salvo. E o Deus de Moisés, verdadeiramente, Ele fez uma aliança com Moisés. Só que essa aliança cabe a Israel e não a nós, como diz lá no livro de Malaquias, capítulo 4. E vamos terminar a leitura. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre as servos dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas se cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor. Aqui está Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Como eles também. Ou seja, nós não somos salvos pela lei, mas sim pela graça. Pois se você ler lá em Romanos, capítulo 4, verso 15, vocês vão ver que não tem nada a ver. A lei lá, a lei de Moisés, ele fala que essa lei opera a ele. Então não podemos mais cumprir essa lei. Porque nessa lei, se um filho seu se rebelasse, você tinha que matar teu filho. Essa mesma lei diz para não matar.
Então é uma confusão que tem aí no meio da lei, né? Por isso que não é possível cumprir toda a lei de Moisés, entendeu? E é por isso que Paulo fala lá, ó, aquele que disse não matarás, não adulterarás, também disse, não matarás. Porém, mais pra frente ele mandou matar. Então que Deus é esse? Que fala uma coisa e depois ele está fazendo aquilo que ele mandou não fazer. Eu não acredito que seja o nosso. Não entendem? Não acredito que seja o nosso, aquele que entregou o filho dele para morrer por nós. Aquele Deus sem misericórdia. Não acredito que seja ele. E vamos continuar. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes coisas e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. E com isto concordam as escrituras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Se você ver aqui, ele está falando do Messias, não o templo de que Davi do Salomão fazia lá, não. Aquele templo não era nem para Salomão fazer. Se você ler lá Jeremias, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, verso 15, é a mesma coisa. Tu vai ver lá que Deus nunca pediu uma casa. Ele vai falar, desde quando vos tirei da terra do Egito, nunca vos falei acerca de casa alguma. E nem falei aos vossos juízes, por que me edificais uma casa de cedro? Eu nunca pedi. Antes eu fui contigo, por onde quer que você andou. Eu fui contigo. Todo lugar que tu foi, eu fui junto contigo. Então eu não preciso de casa. Eu passei no meio do meu povo. Eu quero habitar nas pessoas, mas esse povo é muito cruel. Esse povo, ele assim, não tem misericórdia dos gentios. Eles só querem saber de guerra. Entendeu? E tu vai ver lá o que está escrito é isso. Não é o que os pastores falam hoje em dia, que está na escritura. Eles não pregam isso para vocês. Entendeu? Então fica meio estranho, né? Fica meio complicado. Vamos terminar. Para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Criador, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, ele não quer que você idolatre alguém ou uma imagem, ou fornicação, ele não quer que vocês pratiquem esses atos de fornicação, que é a mesma coisa que o adultério, claro, vamos dizer. E do que é sufocado, você não pode consumir sangue sufocado, entendeu? E nem matar alguém, que se afastar do sangue, como dizem os testemunhos de Jeová, ele fala que você não pode consumir sangue se você sofrer um acidente e tal. Não, está dizendo aqui para você não matar, você não tirar sangue dos inocentes, como está escrito lá. Paulo aqui concorda com Jeremias capítulo 23 e capítulo 7. Ele fala: direitai os vossos caminhos, não derrame sangue inocente, atendo a causa dos órfãos e das viúvas. É isso que ele quis dizer, ele concorda com os profetas. Vamos lá de novo. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado este mandamento. Ou seja, Paulo, que já pregava para o povo há muito tempo, para os gentios, ele já ensinava que não era mais necessário guardar a lei de Moisés. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui,
que a lei de Moisés que eu estou falando, eu não estou me referindo àqueles 10 mandamentos. Através desses 10 mandamentos, Moisés tentou expandir o conhecimento e acabou dando tudo errado. Ele fez 613 mandamentos através desses 10. Entendeu? E entre esses mandamentos fala lá, ó, Deus fala. O nosso Deus fala, não matarás. Aí mais pra frente Moisés fala o que? Ó, se vocês verem alguém adulterando, mata apedrejado. E não é certo isso, eu não acredito que seja certo. Entendeu? Julgar uma pessoa, adulterou, mas e aí? Ela vai vai acertar contas com o nosso Criador. Não tem lógica eu querer corrigir ela, não tem como. Pode um cego guiar outro? É impossível. E vamos continuar a leitura. Pareceu-nos bem reunidos, concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com Paulo e Barnabé aos nossos amados. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Olha só de você ser aqui, ó, você não comer das coisas sacrificadas aos ídolos, não ferir alguma pessoa, que como está dizendo aqui, se afastar do sangue, é você ferir uma pessoa. Davi não pôde construir uma casa ao Criador, por quê? Porque ele tinha mão suja de sangue. Então, por isso que afastou ele, ele não aceitou. E Salomão a mesma coisa, como dizem aí, que Davi não pôde construir uma casa por causa da mão dele que era de sangue, era manchada de sangue por causa das guerras. Aí tu vai ver a história de Salomão, que eles falam que foi escolhido para construir o templo, aí tu vai ver que ele matou o irmão dele para depois construir o templo. Então ele tinha mão suja de sangue também, então ele não devia construir o templo. Fica estranho, né? Que Deus injusto é esse? Era melhor permitir Davi. Davi era mais justo que ele. Matar o irmão para virar rei é fogo, né, cara? Isso os pastores nunca vão falar para vocês, eu tenho certeza. Pode ter certeza, eu aposto. E vamos lá. Vamos continuar lendo. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia. E, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Criador. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já nos anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Cilícia e confirmando as igrejas, ou seja, as pessoas, o verdadeiro templo somos nós, não é uma igreja de pedra que um pastor constrói e paga um pedreiro para fazer. A igreja realmente somos nós, não tem lógica. Não podemos misturar as coisas. Então, um salve aí pra galera, terminamos o capítulo. Logo vou fazer novos vídeos. Se vocês quiserem saber aí o que vai acontecer nesse canal, vocês se inscrevam, ativem o sininho e tchau, tchau. Um abraço para todos.